Olha, hoje vamos falar de um assunto tão, mas tão importante. E eu me orgulho bastante da gente poder falar disso, porque a gente vai estar falando aqui não só de uma condição de uma pessoa, mas daquela pessoa e da sua família que também acaba sendo tratada como um doente que são. Estou falando de quem é alcoolista. O alcoolismo está presente na vida de muitas famílias e a maior parte delas não sabe nem como agir. E principalmente, como você se enxergar numa condição como essa. Será que você é um alcoolista? A gente fez um resumo sobre o assunto. Veja aí. No Brasil, o consumo abusivo de álcool é uma realidade crescente. Segundo o último levantamento, 22,1% da população adulta consome álcool de forma excessiva, sendo que os homens representam a maior parte desse grupo. O abuso é caracterizado pela ingestão de 4 ou mais doses para mulheres e 5 ou mais doses para homens em uma única ocasião nos últimos 30 dias. O estudo também revelou um dado preocupante. Quanto maior a escolaridade, maior o índice de consumo abusivo. Entre aqueles com ensino fundamental incompleto, a taxa foi de 19,4%, enquanto entre os que possuem ensino superior chegou a 26,5%. E não são apenas os adultos que preocupam. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar mostrou que 28,1% dos adolescentes de 13 a 17 anos consumiram bebida alcoólica no último mês antes da pesquisa. Festas, compras diretas e até mesmo o consumo dentro de casa foram apontados como as principais formas de acesso ao álcool. Especialistas alertam para a necessidade de medidas mais rígidas, como aumento de tributos sobre bebidas alcoólicas, restrição da publicidade e campanhas de conscientização para reduzir os impactos dessa substância na sociedade. Olha, e para a gente falar sobre essa doença, que é considerado o alcoolismo, é considerado uma doença pela Organização Mundial de Saúde, a gente recebe o Dr. Eldio Lobo Ribeiro, que é psiquiatra. Seja muito bem-vindo ao Melhor da Tarde, viu? Muito obrigado, Cátia. Parabéns por uma pauta tão importante que vai impactar positivamente, informando as pessoas. Eu que agradeço, ainda mais porque a gente sabe o quanto que é difícil a gente ver situações como a gente repara hoje, de muitos jovens, quer dizer, adolescentes de 15, 16 anos que já começam bebendo demais, quer dizer, esse corpo ainda está em formação. Como que esse álcool vai impactar na vida desse jovem no futuro? O álcool e o alcoolismo, Cátia, tem uma característica de atuação sistêmica, ou seja, muitas pessoas pensam que vai agredir, atrapalhar apenas o tubo digestivo e o fígado, mas não. Ou seja, especialmente no jovem, aumenta a probabilidade de desnutrição e essa desnutrição repercute tanto com o desenvolvimento corporal de todos os órgãos de maneira deficiente e impactando especialmente nas capacidades mentais de memória, atenção, concentração e capacidade de resolver problemas. Quer dizer, com o passar dos anos e o consumo excessivo de álcool, esses neurônios eles perdem as conexões entre eles? Há uma fragilização do sistema nervoso como um todo, tanto na parte funcional como, por exemplo, das pessoas desenvolverem neurite, uma alteração dos nervos que vai ter fraqueza nas pernas, mais dores, sensação de formigamento e no sistema nervoso central, no cérebro, os neurônios também são atingidos, agredidos e aí atrapalha, repercute, dificulta, por exemplo, o aprendizado. Agora, se a gente falar num jovem que não tem um corpo ainda em formação e o consumo tão excessivo de álcool nessa faixa da vida, há 15, 16, 17 anos, para o futuro a situação vai ser muito pior, né? Kátia, é muito pior em todos os sentidos, especialmente porque esse jovem vai estar mais vulnerável, com mais possibilidade de sofrer acidentes de diferentes modos, em casa, no trabalho, na escola, assim como também vai ter uma deficiência no aprendizado, a ponto de ter repetência, demorar para entrar no mercado de trabalho e ir para uma entrevista de emprego, por exemplo, em menos condições competitivas do que alguém que não usava álcool. E aí vem uma questão, né? Será que a maior parte das pessoas que ingerem bebida alcoólica tem a real noção se elas são alcoolistas ou não? A gente tem até um depoimento de uma pessoa que a gente não vai colocar um nome para não expor a pessoa, então a gente vai dar uma camufladinha, mas é importante que você de casa, independente da idade que você tem, que você preste atenção nesse relato, quer ver?
Eu comecei a beber com 18 anos e com 35 eu comecei a ter os prejuízos do álcool, né? Eu comecei a beber descontroladamente, ser inimiga do fim, arrumar confusão nos lugares que eu estava, ser desagradável, né? Uma bêbada muito desagradável. E depois alguns lapsos de memória, esquecimento, apagamento, dirigir embriagado, enfim. E cheguei no AA aos 49 anos, muito machucado, muito arrasada. E desde lá, desde o começo da minha recuperação, eles me mostraram que existia uma possibilidade de ter uma nova vida em vida. E aí eu entrei em recuperação. Comecei a fazer os passos, né? Comecei a frequentar as reuniões todos os dias. E a minha vida foi mudando magicamente, assim, porque acontece uma reformulação de pensamentos, ações que são fundamentais para eu ter uma nova vida em vida. Então, né, com algumas sugestões do AA, eu consigo levar uma vida absolutamente normal, sem o álcool, e ser completamente produtiva, assumir os meus compromissos e as minhas responsabilidades. Uma mudança gigantesca em relação ao meu comportamento de alcoólatra nativo, né? É diametralmente oposto ao que eu era antes, e eu tenho uma nova vida em vida e sou muito feliz por isso. Agora, olha que relato cheio de emoção, é mais do que isso, né? A importância de falar que ele aprendeu que ele pode ter vida, uma nova vida na vida. Porque parece que é uma vida que não faz parte mais da sua, né? Que é como se você tivesse um outro corpo do lado. E é triste a gente ver situações assim. Ele ainda conseguiu apoio com a AA, teve força, talvez da família ou dele mesmo, de ir atrás. E muitas pessoas acabam achando que não precisa de nada disso, que sozinho a gente sai. Um vício como esse, a gente consegue sair sozinho? Como qualquer doença, por exemplo, se a pessoa tem, Kátia, pneumonia, ela precisa tratar com antibiótico para resolver. Se fratura o braço, que é outra doença, precisa usar gesso. Da mesma forma que a dependência de álcool, muito bem registrado, ela é uma doença reconhecida mundialmente e logo exige tratamento. Tanto os profissionais da saúde, como por exemplo, médico psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, como também os grupos de apoio como Alcoólicos Anônimos, participam do sucesso de maneira exemplar. Geralmente, na nossa experiência de 2 décadas trabalhando com pacientes dependentes de álcool, aqueles que têm o maior sucesso de conseguirem abstinência de longo prazo, passarem a ter uma vida saudável, sem o álcool, sem as doenças associadas, são aqueles que tratam com um profissional de saúde e também têm o suporte do grupo de Alcoólicos Anônimos. Olha, a gente vai conversar agora com o Álvaro Rocha, que passou justamente por isso. Ele foi um alcoolista e hoje, na verdade, ele cuida de pessoas que passaram justamente o que ele passou. Então, antes de mais nada, é uma honra para a gente ter você aqui e você contando da sua história. E aí a gente vê o quanto que você é tão próximo das pessoas, porque você sabe o que elas sentiram, o que foi que você sentia. Eu acho que isso dá uma segurança maior para essas pessoas que ficam na clínica contigo, não é? Isso mesmo, Kátia. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar participando do Melhor da Tarde, né? Cumprimentar o pessoal que está em casa nos escutando, cumprimentar o doutor, que é referência na área da saúde mental, que nós conhecemos. E passar pelo problema ajuda muito, né? Eu queria tocar num ponto aqui, Claro. É importante, que, como o doutor bem disse aí, é uma doença. Sim. Então, quem começa a beber, falta informação na sociedade, não tem noção que pode desenvolver a dependência do álcool. Então, a gente tem que levar, como você está fazendo hoje, levar as informações para a família. Porque eu mesmo, Kátia, hoje eu tenho 54 anos, né? Eu estou há 9 anos sóbrio, a gente fala só por hoje, né? Graças a dia por Deus, vez, né? Graças à minha família, né, que não desistiu de mim. Hoje estamos juntos aqui desfrutando das dádivas da sobriedade, graças ao grupo de autoajuda também, né, que eu participo. Mas é muito triste, Kátia, que no final do meu alcoolismo, antes da minha internação, eu pedi ajuda depois de estar falido, né, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Eu consegui pedir uma ajuda depois de estar sozinho num lugar, sabe, isolado, dentro do hotel, sozinho, na escuridão, nas trevas. Naquele momento eu dobrei meu joelho, e não de forma religiosa, sabe? Mas eu clamei para um Deus que me tirasse daquela situação,
que eu percebi que mais um tempo eu poderia morrer. E Deus me escolheu para estar numa clínica. No outro dia eu estava internado, a história é mais longa, né, para a gente poder entender, mas eu vou tentar abreviar por causa do programa. E eu comecei com 12 anos de idade. 12 anos? Adolescente, 12 anos, Kátia. Eu estudava no colégio público, a minha classe tomou uma suspensão e eu era muito tímido. Tinha ido num colégio particular com o público e para buscar aprovação com o grupo dos meninos mais malandros da classe, deram a suspensão e eles me levaram. Acenderam um cigarro de maconha que eu nem sabia o que era, me levaram para o boteco, eu tomei 5 pingas e com 12 anos eu fui, minha mãe foi me visitar no hospital, eu estava tomando soro. Então daí para frente eu desenvolvi minha vida de forma normal, bem dizer. Fiz faculdade, estudei, né, tinha meus negócios, minha filha, mas a progressão do alcoolismo foi aumentando na minha vida. Antes eu conseguia esperar sexta-feira para beber. Passou um tempo, eu tinha que beber quinta. Aí eu falava, vou beber quarta porque tem um jogo, futebol que eu gosto. Uma desculpa a cada dia, né? Exatamente, Kátia. Chegou um tempo, no final, que eu ia beber chorando, Kátia. Porque eu estava perdendo tudo, minha família estava prejudicada, minha parte financeira, todas as partes. Eu bebia chorando, pedindo a Deus que me tirasse daquilo, entendeu? Eu não sabia que eu tinha doença. Eu me sentia culpado. Eu estava fazendo minha família ficar triste, então essa culpa me fazia beber cada vez mais para anestesiar esse processo e eu estava num ciclo que eu não via saída. E como que você virou a chave? Em que momento? Então, nesse momento que eu estava nesse hotel sozinho, né, eu pedi para Deus e eu frequentava uma igreja que eu ia de vez em quando na época, e um dia nessa igreja, o pastor da igreja falou assim, vocês orem agora em dupla. E um cara magrelão, 6 meses antes da minha internação, olhou para mim e falou, vem aqui. Eu fui, eu estava tão mal que eu contei tudo para ele. E aí ele olhou para mim e falou assim, Álvaro, eu sou alcoólatra também, eu estou 13 anos em recuperação, eu tive uma internação há 13 anos atrás. E quando eu saí desse hotel, eu falei com Deus, eu cheguei em casa nesse dia, mais uma vez, a Maria, né, que deve estar vendo a gente, um beijão para ela, tenho muita gratidão pela vida dela, né? Que me ajudou, não desistiu de mim. Ela abriu a porta triste, mais uma vez, eu olhei para ela e falei, amor, hoje acabou, eu vou me internar numa clínica. Deus tinha falado isso para mim, sabe? Naquela madrugada, nesse hotel, sozinho. E aí ela falou, e aquele cara da igreja que você falou que ficou internado? Eu liguei para ele, ele me levou para a mesma clínica que ele teve internado, né? E na minha internação, eu percebi o quanto é importante, né, a gente ser tocado por esse amor da recuperação, da sobriedade, 12 passos, psicologia, psiquiatria. São tantos recursos para a gente poder ficar bem, que o meu propósito de vida hoje é esticar a mão, né, para as pessoas que estão com problema, para as famílias que sofrem tanto. E o não julgamento, né? Porque quando a gente tenta julgar o outro, a gente não acolhe, a gente não traz essa pessoa para perto da gente. Eu acho que o grande problema hoje da humanidade é esse. Tem muita gente que finge não querer ver o que acontece com o outro. E, ao mesmo tempo, você buscava essa solução para a tua vida. Mas, começando aos 12 anos, e você começou falando algo tão forte, o quanto que a gente vê os jovens para entrarem em grupos se associando àquilo que eles desconhecem. Hoje, ainda os jovens ainda têm mais informação, mas a gente, com os nossos 12, 15, 16 anos lá atrás, a gente não tinha essas informações todas. E a gente vê mesmo os jovens de hoje cometendo esses erros, tentando se enquadrar num grupo. E, ao mesmo tempo, como é importante os pais conversarem com os filhos sobre isso, né? Você falou que a Maria teve ao seu lado, essa grande companheira, mas que os pais também fiquem atentos com os filhos nesses momentos, essa da transição. É normal o filho adolescente fazer isso, é normal o filho adolescente fazer aquilo. E, gente, talvez seja um pedido de socorro, não é algo normal. É um socorro que está pedindo indiretamente para os pais, né, Álvaro? Sim, com certeza, Kátia. A gente vê hoje a importância, você vê os pacientes que chegam para se tratar, não sei se o doutor podia falar sobre isso um pouco, a gente identifica muito uma dificuldade na figura paterna, né? Uma ausência da figura paterna na infância, na adolescência, né? São muitos casos de abuso também, né? Que os dependentes acabam sofrendo, então são muitos traumas, né? Que acabam desencadeando com o alcoolismo. Né? Esses traumas podem desencadear outras doenças, como esquizofrenia, né? como depressão. O doutor está mais apto para falar sobre isso. Muitas pessoas acabam tratando a depressão, né, doutor, com o álcool.
Então ela vai bebendo, a depressão vai piorando, ela tem aquele momento que ela bebe de euforia, ela pensa que está melhor da depressão, e quando chega na clínica, né, que o doutor referencia o tratamento na clínica, a depressão já progrediu demais e o alcoolismo também, né? Então tem que trabalhar na prevenção, né? É verdade. Queria agradecer demais a sua participação, viu, Alvo? Parabéns por você falar do seu relato. Eu acho que muita gente nesse momento pode não estar assimilando, mas tem coisas que a gente escuta, segura e vai assimilando dia após dia para tentar entender se muita gente está passando por essa situação, ou como tem saído. E o seu relato de que começou tão cedo e hoje está livre por esse tempo aí, e um dia por vez ao álcool é extremamente importante. Obrigada mais uma vez, parabéns pelo tratamento também e pelo teu trabalho. Queria deixar, então, falar para o pessoal que está assistindo a gente que a recuperação é uma realidade. Eu sou entusiasta da recuperação, da sobriedade, e quem quiser acompanhar a gente, temos um programa no YouTube, Kátia, que se chama Caminhos de Amor e Recuperação. Lá a gente entrevista pessoas que passaram pelo problema e hoje estão em sobriedade como familiares também. Então no YouTube, quem estiver em casa aí, Caminhos de Amor e Recuperação, tá bom? Muito quero bom. mandar um beijo também, desculpa, para os nossos pacientes que estão assistindo a gente. Um beijo a todos, viu? Força! Clínica Ecos em Atibaia, tá bom, pessoal? Tá. Beijo para todos. Tchau. Beijo, fica com Obrigado. Deus. E como é importante, né, a gente ouvir relatos assim, porque eu acho que toca a gente de uma forma que você fala, você vê, ele podia, né, tinha uma vida que quem olhava de fora falava, ele tem tudo. Ele estudou, ele foi um homem de sucesso, mas ao mesmo tempo era um doente que precisava de tratamento, né? Perfeito, Kátia. E assim, muito triste que várias pessoas na sociedade acham que a dependência de álcool não é tratável. Colocam na conta de falta de vergonha na cara, de fraqueza, de falta de Deus, sendo que, em sendo um adoecimento, o caminho para a recuperação, e que é totalmente possível, é pelo tratamento, acolhimento, e especialmente pelo que foi citado aqui mais de uma vez, pelo amor das pessoas próximas. É verdade. Vamos para a nossa sala Google Band, para a gente ver com o Lucas. Boa tarde, Lucas. O que as pessoas buscam quando o assunto é alcoolismo aí no Google? Me conte. Oi, Kátia, boa tarde para você, para todo mundo. Um assunto muito importante, né? Você citou o termo pedido de ajuda e a gente foi fazer uma pesquisa exatamente sobre isso, sobre buscas com o termo parar de beber. E aí, alguns que aparecem aqui são até um pouco inusitados, viu, Kátia? Por exemplo, tem o remédio ou tratamento para parar de beber, mas tem gente que procura até por simpatia ou oração, remédio caseiro. É realmente uma situação que causa aflição, porque a gente está falando de buscas não só de pessoas que podem ser dependentes do álcool, mas de familiares, de amigos, né, de colegas, de pessoas que querem ajudar alguém. Então a gente vê aí esse pedido de ajuda e acho que esse espaço aqui do Melhor da Tarde ajuda a trazer um caminho, né, para quem está na situação, conhece alguém nessa situação. Então é importante que a gente entenda o que as pessoas estão pesquisando para trazer respostas aqui, quem sabe algum caminho para um futuro melhor, uma esperança, né? Eu acho que o primeiro caminho é a conscientização, não é, doutor? Quer dizer, uma vez que a pessoa buscar se existe uma oração, uma receita caseira, quer dizer, ela está se enxergando nesse contexto. Isso já é o primeiro passo, não é? Obrigada, viu, Lucas? Valeu, um abraço, gente. Excelente, Kátia. Não é? Quando a pessoa se dispõe tanto a procurar algum meio de tratamento, e fiquei muito surpreso que os assuntos relacionados todos diziam respeito a tratamento. Como também, se é um familiar que está buscando, é um caminho, porque muitas e muitas vezes, Kátia, são os familiares, amigos que vão levar a pessoa ao tratamento, algumas vezes até um tanto forçada, para que daí inicie uma transformação. Quando a gente fala que o álcool é a porta de entrada para outras drogas, tudo bem, não deixa de ser uma verdade. Mas eu acho que às vezes a gente minimiza o poder negativo do álcool. Porque parece que o álcool, socialmente é uma droga aceita, então tudo bem. E o pior é se você for para outra droga. Mas só o álcool já acaba com a tua vida, quer dizer. Você pode ir piorando com outras drogas. Mas a principal droga é mais fácil de achar, ilícita, é o álcool. Kátia, tem um conceito para o álcool que é chamada droga suja. Ou seja, é uma substância que atinge todos os sistemas corporais, e quando nós trabalhamos em hospitais que tem a ala dos dependentes de múltiplas drogas, cocaína, crack, maconha, e a ala dos dependentes de álcool. Geralmente, as pessoas que estão começando a trabalhar na área, que vão para a visita, elas têm uma expectativa que os dependentes de múltiplas drogas vão estar com aparência mais doentia, e se surpreendem que os pacientes dependentes de álcool estão muito mais desnutridos, envelhecidos, com fraqueza, dificuldade para alimentar, queixando de insônia. Então, de fato, o álcool é uma droga
extremamente agressiva e traiçoeira, porque geralmente o mal que vai causando é progressivo e muitas vezes imperceptível. É aos poucos, né? É como se você fosse comido por dentro, né? Sem perceber, sem sentir dor, né? Tanto por dentro como também por fora, Sim. nas questões, digamos, psicossociais, que a pessoa vai diminuindo o seu crédito em relação ao trabalho, com a família, com a sociedade, deixa de ser chamado, de ser valorizado nos trabalhos que se faz. Portanto, é um adoecimento de repercussões biopsicossociais, ou seja, biológicas do corpo, sociais e do funcionamento mental e comportamental. Por isso o tratamento precisa ser multidisciplinar, né? E para a vida toda, né? Porque é um dia por vez, né? Kátia, muito legal que o Álvaro falou ali, né, nessa lição, várias lições que ele deu aqui, que só por hoje. Ou seja, todas as pessoas dependentes de álcool já tratadas, sem o consumo, elas precisam estar continuamente acompanhando, porque se trata de um adoecimento crônico e que hoje é o dia mais importante de se tratar, se recuperar, porque a probabilidade de voltar a usar é maior do que a população geral. Portanto, doença crônica, tratamento para o resto da vida. Aquela história que quando a pessoa é alcoolista, está longe do álcool há um tempo, não importa qual tempo, se ela toma, sei lá, um dedinho de bebida, ela volta para onde ela foi no passado, ou um bombom com licor, ela volta. Isso é real? Kátia, quanta informação legal. Existe uma linha dos profissionais que acolhem, tratam, recuperam pacientes com dependência de álcool que entendem uma linha dita de redução de danos, que se vai mudando, reduzindo a dose, e outra linha, que é esta que eu participo, defendo e atuo com meus pacientes, que é da abstinência total. Por quê? Porque o indivíduo, com este adoecimento, ainda que tenha interrompido, a partir do contato mínimo, se desencadeia um conjunto de mecanismos que leva à volta do consumo. Portanto, eu participo de uma linha clínica que defende a abstinência total, exatamente pelo risco e a alta probabilidade de pequenas experiências colocarem a perder todo o esforço anterior de tratamento, de recuperação, de busca de uma nova imagem. O que pode fazer com que depois a pessoa tenha mais dificuldade, porque ela se sente ainda impotente. Quando ela volta, ela fala, então quer dizer que eu joguei a minha vida fora, então porque eu não tenho força. Talvez volte lá para o início do tratamento, quando a pessoa não acreditava em si também, né? Exatamente, Kátia. Assim, um mecanismo muito importante, reconhecido, é estar ligado ao grupo de alcoólicos anônimos, porque são pessoas que estão numa condição semelhante, se ajudam e, diferente em vantagem do tratamento profissional, compartilham-se da mesma linguagem, objetivo e especialmente das experiências de dificuldades superadas. Por falar em AA, vamos ver um depoimento da presidente do AA, uma das, né, para a gente poder entender bem o que está sendo dito aqui. Olha lá. Olá, Kátia. Meu nome é Lívia, estou como presidente da Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil e eu quero começar dizendo da nossa alegria e da nossa gratidão em poder estarmos juntos aqui conversando um pouquinho e apresentando sobre a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Eu vou começar dizendo que a AA é uma irmandade que, apesar de guardar o anonimato dos seus membros, ela não é secreta. Pelo contrário, temos como propósito primordial transmitirmos a mensagem para o alcoólico que ainda sofre. Então, por isso a nossa gratidão. Vocês estão nos ajudando a fazer aquilo que nós entendemos e assumimos como nossa responsabilidade. A Irmandade de Alcoólicos Anônimos, ela se apresenta como um grupo de pessoas que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de cada um buscar a sobriedade e ajudar outros a alcançarem a sobriedade. É uma irmandade que não apoia nem combate causa alguma, não deseja entrar em controvérsia pública. É uma irmandade também que não é ligada a nenhuma seita, nenhuma religião e não aceita nenhum recurso financeiro externo de ninguém e que se mantém com o apoio e a manutenção dos próprios membros, mesmo sem cobrar taxa e sem cobrar mensalidade. É uma irmandade que esse ano comemora 90 anos de existência no mundo, presente em mais de 180 países,
e ajudando na recuperação de milhões e milhões de pessoas mundo afora nesses 90 anos. Aqui no Brasil, nós temos uma estrutura para todos aqueles que querem buscar ajuda, lembrando que esse processo de recuperação do indivíduo se dá nos grupos e nas reuniões, pautados nos 36 princípios, que são os 12 passos, que ajudam a pessoa a rever a si mesma, a se conhecer de uma nova forma, as 12 tradições, que ajudam a pessoa a olhar o outro, e os 12 conceitos, que vão ajudar a pessoa a contribuir com o mundo, e são novas formas da gente se ver e ver as nossas relações. Então, olha, a gente viu aqui o relato da Lívia, do AA, e aí, doutor Eldio, eu fico pensando aqui, 90 anos de dedicação, né? A gente fala de milhões de pessoas que foram salvas, literalmente, desse vício, dessa doença, e outras tantas que serão. Então, quando a gente vê um trabalho de união, de amor, de acolhimento como esse, de respeito e de tratamento, a gente fala em oportunidades para todos, né? Excelente. E assim, a maior parte das doenças, Kátia, câncer, várias outras, não tem necessidade dos grupos de ajuda mútua de maneira imprescindível. Sim. Agora, os tratamentos de sucesso dos pacientes com dependência de álcool, e também aqueles que têm comorbidade, ou seja, dependência de álcool mais depressão, sim, dependência de álcool mais transtorno afetivo bipolar, dependência de álcool mais transtorno impulsivo, compulsivo. Quanto mais grave, maior o suporte de Alcoólicos Anônimos, mais fácil será o sucesso, porque o profissional de saúde, infelizmente os profissionais de saúde, não têm a possibilidade de estarem disponíveis em tempo, sim, permanente. E nos Alcoólicos Anônimos há essa disponibilidade permanente, contínua e acolhedora. E a família tem que ser tratada também com o mesmo carinho, o mesmo respeito, para entender a doença desse familiar que elas tanto amam, mas que pouco, muitas vezes, elas compreendem porque foram para o vício, né? Kátia, a quantidade de familiares de alcoolistas, homens e mulheres, que ou já estão adoecidas ao início da dependência ou que adoecem, desde sintomas mais simples, como, por exemplo, insônia, até questões mais graves, como depressão e até tentativa de suicídios. Ou seja, o sucesso também de alcoolistas está no suporte familiar. Da mesma forma, em comparação à maioria das doenças, não é imprescindível que os familiares estejam acompanhando continuamente. Na dependência de álcool é imprescindível. Olha, eu vou passar os contatos, doutor Eldio, para você em casa. Quer conhecer um pouquinho mais? Tem algum familiar ou não tem? Mas você quer se informar ou quer até perceber se você é um alcoolista ou não? Vai seguir ele nas redes sociais, @Eldilobo, @Eldilobo. Você vai ter todas as informações lá importantes para você ter, acima de tudo, essa oportunidade de cuidar de uma doença séria e que acomete o mundo inteirinho. Amei lhe conhecer, lhe espero mais vezes. Parabéns pelo trabalho e a dedicação, viu? Obrigada. Muito obrigado e parabéns pela pauta.